Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, também as crianças sentadas. Vamos inclinar nossa cabeça, fechar os olhos e no íntimo do nosso coração rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, nos faça compreender tudo que essa palavra hoje revela para nós. Rezemos no íntimo do coração. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus pelo Evangelho de Lucas. Domingo passado, Jesus falou para nós que fé mais importante que o tamanho é a forma de vivê-la, não é? Tamanho não é documento na fé. Ela pode ser pequenina como um grão de mostarda, que se a gente deixa a fé guiar a vida da gente, ela transforma a gente em alguém que trabalha muito no mundo dentro de casa, e depois de fazer tudo o que devia fazer, a gente diz sem nenhum orgulho: somos servos, fizemos o que devíamos. Então, ser servo, ser serva inútil, pode parecer que na igreja, quem trabalha, quem participa na vida de igreja, quem é cristão, numa família, pai, mãe, esposa, esposo, pode parecer e sugerir uma coisa assim, derrubada, uma fé arriada, de gente triste, falando: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não valho nada. Não é isso não. Essa fé de serva, de servo, que trabalha e trabalha muito, e ainda diz que é inútil, ela tem que ser uma fé que traz dentro da gente uma característica que faz a gente ser diferente do mundo, que é
a gratidão. A coisa mais triste que existe na vida da igreja é cristão triste e amargurado, cristão azedo, amargo. A fé supõe um estado de consolação, de alegria, de confiança no Senhor. A fé, a lucidez, a consciência da pequenez minha não me torna amargo, azedo, complexado, inferiorizado, o tempo inteiro acirrando o ânimo para dizer e para me afirmar. Não é isso. Vamos lá. Número 9 do seu folheto. Vocês que celebram o 7º dia, tomem essa palavra também como uma palavra de Jesus, chamando vocês a voltarem para casa depois desse 7º dia e retomar a vida de vocês com o coração cheio da confiança e da gratidão que é própria da fé. Peguem lá comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, leia comigo, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Então, o Evangelho, com um pequeno detalhe, lembra a gente que a cena que vai acontecer está dentro de um contexto. Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele já avisou aos discípulos 3 vezes. A multidão que acompanha Jesus. Lá no capítulo 12 foi dito que numerosas multidões o seguiam. Tem um povo implacado seguindo Jesus. E Jesus, durante essa viagem, 3 vezes, ele parou, voltou para a multidão e disse: olha, vocês estão me seguindo, mas chegando em Jerusalém eu vou ser rejeitado, perseguido, preso, torturado, vou sofrer muito, vou ser pregado na cruz, vou morrer e ressuscitar no 3º dia. Então, a viagem é para Jerusalém. Fazer o que em Jerusalém? Ser rejeitado, sofrer e morrer. Então, quem está seguindo Jesus já foi avisado disso. Não pode se considerar como alguém que foi trapaceado, alguém que foi enganado por ele, ludibriado por ele. Eu imaginava que eu estava seguindo um Senhor poderoso, vitorioso. Não, estou seguindo um camarada que morreu na cruz. Vamos ver o desfecho. Então, é dentro dessa viagem que ele já avisou 3 vezes, viagem para o sofrimento e a morte, que acontece a cena agora. Versículo 12. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram o quê? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Se você pegar a sua Bíblia em casa, o livro do Levítico e o livro dos Números, que está entre os 5 primeiros livros da Bíblia, falam que se alguém for diagnosticado com uma mancha na pele, uma enfermidade que se pareça com lepra, deve ser levado ao sacerdote. O sacerdote deve averiguar a mancha e, se for lepra, decretar que está com lepra. Se for lepra, o sacerdote diz: você vai ser retirado do meio do acampamento, da sua casa, da sua família, vai ser levado para um lugar afastado, e durante um longo tempo você vai rezar, pedir a misericórdia de Deus, porque você está não doente. Mas o livro dos Números e Levíticos fala: você está impuro. Porque a ideia que tinham da lepra, primeiro que a lepra que a gente vê na Bíblia não é a hanseníase, é ela também.
Mas tinha muitas doenças que eles consideravam como lepra. Por exemplo, o mofo que dava nas paredes das casas. Aquela mancha de mofo que hoje está pequena e ela crescia, também era uma lepra na casa. Tirava todos os móveis da casa, punha fogo dentro da casa para queimar o mofo, porque considerava, presta atenção num detalhe, eles não tinham os serviços de saúde que a gente tem hoje. Tira o sangue da pessoa, faz o exame e faz o diagnóstico. A contaminação da hanseníase é bactéria, né? É bactéria? Tem alguém da saúde aqui? Me deu um branco agora, anotei isso tanto. É bactéria? É o contágio da bactéria. Então, você no exame de sangue constata e dá lá no seu sangue que você está contaminado. Eles pensavam, não tinha aparelho para fazer exame de sangue. A primeira característica da hanseníase é uma mancha do nada e depois um processo de atrofiamento dos nervos, principalmente nas mãos e nos pés. Você, da hora para outra, atrofiava, você andava, tropeçava, você arrancava um dedo e você não percebia que tinha arrancado um dedo. Eu tive um tio Messias, que teve hanseníase. Tio Messias era assim, ele saía lá na cidade de Goiás Velho, ele andava, voltava, poça de sangue, porque ele não sentia, os pés ele marcava, era poça de sangue. O povo antigo da Bíblia achava que esse negócio da lepra era uma coisa espiritual. Tem muita gente besta, sem instrução e sem doutrina, que pensa que muitas doenças hoje também são espirituais. Entendido? Então, a Bíblia é muito rigorosa, porque a lepra é contagiosa. Então, para salvar o acampamento, tirava a pessoa e ela ficava lá no deserto. Aqui fala que quando estava para entrar num povoado, significa que eles estavam fora do povoado. Eles não poderiam entrar dentro do povoado. Eles ficavam longe. Quando percebia barulho de gente, eles gritavam: dá esmola, pelo amor de Deus, nós estamos com lepra. E se você quisesse ajudar um leproso, você não poderia jamais pegar uma marmita de comida ou uma moeda e ir lá onde ele estivesse e colocar a moeda ou a comida na mão do leproso. Porque se o Adilson estivesse com lepra e você encostar no Adilson para dar esmola para ele, a comida, você não poderia entrar na cidade, e muito menos entrar no templo. Então, a Bíblia, o livro do Levítico faz descrições rigorosas. Se você fosse dar esmola, você não podia colocar num lugar onde o leproso encostou e encostar naquele lugar, porque senão você ficava contaminado com o castigo que está sobre ele. Bom, eles gritam a Jesus: Jesus, mestre. É isso? Desculpe. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Quem contou para eles que Jesus estava passando? Provavelmente foi um dos blocos das multidões que vinham e anunciaram que estão indo para Jerusalém com um tal de Jesus, o Messias, prodigioso em palavras, sinais, milagres. E eles gritam a Jesus. Eles param à distância. E Jesus não chega perto também não. Vamos ver? Veja comigo. Versículo 14. 14. 12. Leia comigo. 14. Leia comigo. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Isso é o que mandava a Bíblia, é o que manda a Bíblia. Vai apresentar o sacerdote. O sacerdote é que vai avaliar se você pode ou não pode voltar a viver. Se Jesus quisesse ajudar do jeito que todo mundo ajudava, era assim: você está indo para Jerusalém. Aí
Você encontra um peregrino que está indo para Jerusalém e fala: me ajuda, você está com lepra. Eu falo: eu vou te ajudar, não vou encostar em você, mas chegando no templo, eu vou fazer uma oferta no templo para a sua purificação. Então chegava em Jerusalém, você pode ler lá em Levítico, você compra um bezerro, um cabrito, um carneiro de 3 anos, umas latas de azeite, umas latas de farinha, troca a sua moeda. Lembra de Jesus com o chicote expulsando os cambistas? Troca as moedas para dar no dízimo e na oferta, e diz para o sacerdote: essa oferta que eu estou fazendo aqui é um irmão que eu encontrei. Chega diante do altar, o sacerdote pega a oferta, o dízimo, o sacrifício, a oferenda, e apresenta a Deus e reza dizendo: cura, Senhor, o castigo que está sobre o leproso. Se o leproso não fosse curado, ele ficava lá gritando e pedindo até o dia que encontrasse gente com dó dele. Era muito comum no meio dos leprosos, a família do leproso se tornar mendigo, porque pedia esmola para comprar essas ofertas, para fazer a oferenda no templo, para que ele fosse curado. Se você fosse curado, você se apresentava ao sacerdote, o sacerdote olhava: tá bom, suas manchas acabou, você pode voltar a conviver. Mas antes de ir para a sua casa, você vai lá no templo, compra um cabrito, um carneiro, um bezerro de 3 anos, umas tantas latas de farinha e de azeite, pega o dinheiro do dízimo, pega o dinheiro da oferta e apresenta ao sacerdote. Moral da história, muito parecido com hoje: a compaixão virou um comércio. Isso existe nos dias de hoje? Irmão, você está desse jeito porque você ainda não deu o seu dízimo. Ainda tem gente que faz um exame e chega atrás do padre contrito e conta: olha, eu quero voltar a ser dizimista. Fala. O padre fica com o trem atrás da orelha pensando: tem um negócio atrás disso. Você escuta a pessoa, deixa ela falar, lá pelas tantas ela começa a chorar e fala: padre, faz uma oração para mim, estou fazendo uns exames, o trem está meio feio, eu não quero que dê o resultado errado. Tem muita gente que pensa que o dinheiro que vai dar no dízimo, na oferta e na igreja tem a finalidade de mudar o diagnóstico. Isso é uma estupidez, tanto do padre como do pastor, quanto do cristão. Uma estupidez. Essa lógica ela não existe mais, porque na cruz Jesus venceu esse raciocínio estúpido, que o que eu estou sofrendo é porque Deus mandou um castigo e uma desgraça sobre mim. Na cruz Deus não manda castigo e desgraça sobre mim. Na cruz Deus derrama sobre mim o sangue de Jesus, que me limpa e me purifica de todos os castigos e pecados. Para Jesus que faz essa oferta, maior que todos os dízimos e ofertas do mundo, dê uma salva de palmas. Pode dar um grito de amor para Ele também. Essa é a oferta que conta para o cristão. Jesus fala: vai apresentar o sacerdote. E eles foram. Vamos ver? Continua lá o versículo 14. Leia. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ficaram o quê? Curados. Então tá bom. Vamos ver o desfecho dessa cura agora. Versículo 15. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Se você pegar o Antigo Testamento,
Não tem nenhum tipo de gente no Antigo Testamento que tem sentença mais violenta contra eles do que os samaritanos. Mais do que os pagãos e mais do que os praticantes das religiões mais malucas. E os samaritanos eram uma seita dentro da religião judaica. Lá nas montanhas da Samaria, criaram um santuário, pegaram só os 5 primeiros livros da Bíblia e falaram: vamos viver só isso aqui, simplificar nossa vida, rezar aqui mesmo, não vamos para Jerusalém dar dízimo e oferta lá não, vamos viver nossa reza aqui mesmo. Os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, o povo judeu odiava samaritano. A Bíblia descreve samaritano como o lixo do lixo mais asqueroso que você puder imaginar. Quando acontece essa cena com Jesus, ela é muito curiosa. O desfecho que vem, leia. Versículo 17, leia. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Jesus o chama de estrangeiro. É o mesmo que dizer pagão, infiel, que abandonou a verdadeira fé de Israel. Versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. E não tua fé te. Tua fé te salvou. O que está escrito lá? Salvou. Tua fé te salvou. E não tua fé te curou. Porque foram 10 curados. Esse aqui, além de curado, ele foi também salvo. Tem muita gente na igreja que é curada, mas que não é salva. Que diferença tem ser salvo e ser curado? Ser curado é aquele tipo de religião de gente que procura a fé e a igreja somente para ficar livre dos problemas. Aquilo que eu conversava com os ministros no WhatsApp essa semana. Transformar a minha vida, transformação da minha vida é muito pouco. Na fé nós precisamos de salvação. Foram 10 que tiveram a vida transformada, mas a vida salva foi só uma. Significa o quê? Que muitas vezes na igreja e na fé, o nosso olhar é um olhar apenas para os problemas daqui de baixo. A gente não ergue os olhos para o alto. A gente não caminha para a realidade maior que essa. A gente não percebe que a nossa vida está planejada e projetada para uma realidade muito superior que essa aqui. Quem é salvo é diferente de quem é curado. Infelizmente, irmãs e irmãos, muitos de nós ficamos na igreja somente procurando cura e libertação dos problemas, das enfermidades, e nós não experimentamos de Jesus o que de Jesus tem de mais importante para nós. De vez em quando alguém me aborda e diz assim: padre, ai padre, família é difícil, né? Meu filho estava com um monte de problema no trabalho, na profissão dele, era só atraso, confusão, ou no casamento, ou na saúde, desesperou, padre, foi lá para a igreja tal, recebeu um milagre, foi curado. Eu falo: cura tem lá mesmo. Tem gente que fala para mim: ai padre, minha mãe estava doente, botaram na cabeça dela para levar ela lá em Palmelo, para ter uma reza por um espírita lá, um guia espírita que fez uma cirurgia nela, ela foi curada. Eu digo: olha, cura, se você acredita, você encontra na macumba, no candomblé, no espiritismo, você encontra em tudo. Agora, salvação você só encontra num único: Jesus.
Se você fez seus filhos e ama sua mãe e quer para ela somente as coisas daqui de baixo, pode levar em qualquer boteco, em qualquer lugar onde tem alguém fazendo reza e prometendo cura. Não tem o efeito placebo, não é? Nos testes da medicina, dá um comprimido de farinha de trigo para 50 e um comprimido de um remédio verdadeiro para 50. Muitas vezes o efeito, o comportamento das pessoas é o mesmo. Não, foi ótimo o remédio, tomou farinha de trigo. O problema é que nós não queremos salvação, nós queremos apenas a cura imediata. 4 sinais de que você está na igreja e além de curado, você também foi salvo. Volta comigo ao versículo 15. Tome lá comigo. 4 características de uma pessoa que é salva: transformação da vida, cura, libertação. Diante de salvação é muito pouco. Quando a igreja empolgou com os movimentos sindicais e com o PT e apoiou as lutas dos partidos políticos na política, ela tirou o olho do céu e botou o olho aqui na terra e engajou na política, e virou a desgraça que virou no Brasil. 4 sinais de que você tem, além da cura, ou ainda que você não tenha a cura que você queira, você pode ter na sua vida a salvação. Versículo 15. Um deles, encontrou aí comigo? Vamos lá? Um deles, ao perceber que estava curado. Pera lá. Perceber que estava curado. Você percebe na sua vida a cura de Deus? Você sente a mão de Deus sobre você? Você experimenta Deus, a compaixão de Jesus, a compaixão do Pai alcançando você? Você percebe? Ou precisa dos outros buzinarem na sua vida? Tem gente que não percebe a cura, até depois de curada, ela fica só na enfermidade. Tem gente que não tira o olho da enfermidade. Ela está curada, mas você fala para ela: fulano, reage, vai trabalhar, procura um emprego, toca a sua vida. Ela enche o olho d'água e fala: você não me respeita e não me ama, porque você não sabe o acidente que eu já sofri na vida. Você não sabe o que a minha mulher fez comigo. Você não sabe a dor depois que eu perdi minha mãe. Ela fica somente na tragédia. Ela passa a conduzir a vida dela pelo que ela perdeu. Ela não toma mais consciência da experiência. Ela não sente. Ela não experimenta. Ela não percebe que houve sofrimento, mas que houve também cura. Primeiro sinal de que você tem, além da cura, tem a salvação. Repita comigo: eu sou alguém que experimentou a compaixão de Jesus, quando sou capaz de perceber as curas em minha vida. Primeiro sinal é perceber que está curado. Segundo sinal, leia: voltou glorificando a Deus em alta voz. Primeiro sinal, você está tocando a sua vida, lidando, correndo para lá e para cá, de repente, pá! Uai, não sinto mais aquilo que eu sentia. O segundo sinal é parar e voltar, glorificando a Deus em alta voz. Mude sua forma de falar com Deus.
Pare de reclamar e comece a glorificar a Deus em alta voz. A igreja deveria ser a igreja do barulho da glorificação daqueles que foram curados pelo Senhor. É uma pena que quando a gente está mal, a gente faz tanto barulho pedindo para Deus socorrer a gente. Na hora de agradecer, a gente abaixa a cabeça e agradece. E tá bom, bora pedir mais porque precisa de mais coisas. Nós deveríamos ser mais barulhentos no louvor, na glorificação. Nós deveríamos, em alta voz, voltar para o Senhor. Voltar, glorificando a Ele em alta voz. O primeiro sinal é perceber a cura. O segundo sinal é voltar para Deus glorificando em alta voz. Hoje, na missa, qual é a hora da glorificação a Deus? Não é a hora do hino de louvor, não. Tem aqui no folheto de vocês. A hora que a igreja glorifica a Deus por excelência, no seu folheto é o número 15. É a oração eucarística. A oração eucarística é a grande oração de glorificação a Deus. Depois de ouvir a palavra, ouvir a pregação, a gente toma consciência do que Deus faz em nós. Aí a gente vai para o rito eucarístico. E a oração eucarística é uma grande glorificação a Deus. O padre diz com o maior entusiasmo do mundo: o Senhor esteja convosco. E a igreja diz: Ele está no meio de nós. O padre diz: corações ao alto. E a igreja diz: o nosso coração está em Deus. O padre diz: demos graças ao Senhor nosso Deus. E a igreja diz: é nosso dever e nossa salvação. Tem dia que dá vontade, quando o padre diz assim: o Senhor esteja convosco. Eu olho para algumas almas tão arriadas, tão murcha, tão xoxa, dá vontade de falar: diacho, vai para fora, sai daqui. Você não percebe que Deus, quando Ele fala, acontece o que Ele fala. A autoridade da fé é: o que a fé diz, acontece. Se Deus falou, aconteceu. Portanto, essa hora da oração eucarística deveria ser o troço mais empolgante do mundo. Essa oração eucarística, ela é a mesma coisa que a narração de um gol. Quando é que ela termina? Ela vai terminar quando o padre pega o pão e o vinho, agora corpo e sangue do Senhor, levanta para o alto e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso. Que mais? Na unidade do Espírito Santo, que mais? Toda honra e toda glória, agora e para sempre. E a igreja deveria emplacar um amém, como nunca disse amém na vida. É uma pena que na missa, a comunidade, a assembleia vai arriando. Tem dia que até o povo do canto fica perdido: que hora que começa esse amém, que hora que termina esse amém. A oração eucarística é a grande oração de ação de graças. É o grito do sacerdote que apresenta ao Pai todo o louvor da igreja por aquilo que ele acabou de realizar. Quarto sinal de que você foi curada e salva: primeiro, percebe a cura. Segundo, volta glorificando a Deus em alta voz. Terceiro sinal, leia a igreja: atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Olha aqui. Pode pegar pesado? Muito ou pouco? Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto. Como é que as crianças vão entender o que é isso?
se as crianças nem veem mais a gente ajoelhar na igreja? Os católicos não ajoelham mais não. Hoje eu fiquei impressionado, nas missas que eu celebrei e preguei, e falei disso, que atirar-se aos pés de Jesus com o rosto por terra para nós, na missa corresponde ao ajoelhar na hora da consagração. É claro que para quem está idoso ou tem alguma enfermidade do joelho é outra coisa, mas é assustador que hoje eu preguei em todas as missas que a gente não ajoelha mais. Tem gente que não ajoelha porque o banco não tem aquele pauzinho para ajoelhar, e outros não ajoelham porque não pode sujar a calça e amanhã tem que ir para o serviço com a mesma calça que está na missa hoje, para o trabalho. A igreja não se joga mais aos pés de Jesus. Atirar-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Atirar-se. A molecada, quando tem uma festa, eu vejo os meus sobrinhos. A gente brinca muito assim lá na minha mãe, na minha família, quando está todo mundo reunido, que tem aquele sobrinho que está lá, todo mundo empolgado, comendo, bebendo, confraternizando. Tem lá aquele sobrinho emburrado olhando no celular, né? A gente fala: ô, deixa esse diacho desse celular, se joga na festa, menino, se joga. Na Eucaristia é assim: se joga aos pés de Jesus, atira-te aos pés de Jesus, se joga. E é o rosto por terra. O rosto por terra lembra quem? Adão. Quando eu me ajoelho, quando eu me dobro diante de Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me recria e me comece do zero, do jeito que o Senhor modelou Adão do zero. Faz de mim agora uma criatura nova. O mais assustador, que eu preguei isso em todas as missas, na hora da consagração, eu fiquei assustado. Foi diminuir o povo que ajoelha na missa. Quer fazer o teste hoje aqui. Tem um monte de câmera que vai filmar vocês. Uma igreja que não dobra mais o joelho. Uma igreja que não reconhece a autoridade do Senhor. Uma igreja que confia mais no dinheiro que deu na coleta do que na dobrada do joelho e no reconhecimento da autoridade do Senhor. Quarto sinal. Agora todo mundo voou. E lhe agradeceu. Primeiro sinal, repita comigo: perceber a cura. Primeiro sinal. Segundo sinal, voltar glorificando a Deus em alta voz. Terceiro sinal de que você foi curada e também foi salva: atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. O quarto sinal, e agradeceu. Levante a sua mão direita para o céu. Repita comigo: o sinal visível. O sinal visível. O testemunho que eu dou ao mundo. O testemunho que dou ao mundo. De que Jesus me alcançou. Na sua compaixão. Me curou. O sinal maior. O sinal maior é que eu sou uma pessoa. Agradecida. Eu passo o tempo inteiro dando graças. Por tudo que Ele fez. E faz. E fará. Amém. Amém. Irmã, irmão, pai e mãe, você que é pai e mãe, principalmente de criança, vocês não têm noção do poder que tem um pai, uma mãe diante de uma criança, nas horas mais difíceis da vida, nos momentos mais atribulados da vida. Um pai e uma mãe, nas horas mais pavorosas, uma criança, um adolescente escutar um pai e uma mãe
cantando hinos de confiança e de gratidão a Deus. Você não tem noção. Eu lembro das minhas tias, eu lembro do povo lá da roça, quando eu era criança, da minha mãe. Aquelas dificuldades enormes, aquelas tribulações enormes. Era um período que morria muita criança de desnutrição, de tudo quanto é coisa. Você chegava sempre na casa das tias, estava cantando os cantos, minha alma engrandece, eu confio em nosso Senhor, louvando a Deus lá na bica d'água, lá na roça, lá no paiol, lá no curral, cantar louvando a Deus. Pai e mãe, às vezes você fica zoando na cabeça dos meninos que eles têm que confiar, mas eles não escutam você glorificar e agradecer a Deus. Olha, nós católicos, o culto mais importante que nós prestamos na igreja, o culto de todos os sacramentos que tem, de todos os atos de piedade e de devoção que nós temos, mas não existe nenhum culto mais importante que o católico presta no mundo que a Santa Missa, não é? Qual é o nome da missa? É um nome grego, Eucaristia. Uma palavra grega que significa, Eucaristia significa bela ação de graças. O nome do nosso culto é bela ação de graças, que nós dirigimos a Deus, por tudo que Ele fez por nós, e principalmente, a Eucaristia atualiza aqui hoje, a oferta que Jesus fez na cruz na sexta-feira santa. Quando nós celebramos a missa aqui, nós vamos lá no Gólgota, e todos nós ficamos ao pé da cruz, mas quando celebramos a missa, o próprio Cristo atualiza aqui, aquela entrega que Ele realizou lá. É a oferta de Deus pela nossa salvação. A obra de Deus é a nossa salvação. O que nós temos que querer de Jesus, mais do que cura dos problemas, mais do que solução para os problemas, nós temos que querer de Jesus a solução do problema que nenhum no mundo dará conta de resolver: a nossa salvação. É engraçado, quando a gente é novo, a gente não pensa muito nisso não, mesmo sendo criado numa família que falava muito disso, mas a gente vai ficando velho e vai percebendo o quanto é importante falar da salvação. Vocês que celebram o sétimo dia, como é bom acreditar na salvação umas horas dessas, não é? Como é bom crer que nós sepultamos uma pessoa querida, mas crer que a salvação já acolheu para a glória eterna, não é? Irmã, irmão, o sinal de que você foi salva deve ser muito maior do que o sinal de que você foi curada e curado. O que caracteriza sua vida de cristão, de cristã, é que você é uma pessoa que louva e agradece a Deus o tempo inteiro, mesmo na tribulação. Pega a segunda leitura comigo. Carta de Paulo a Timóteo, número 8 do seu folheto. Carta de Paulo a Timóteo. Paulo está na cadeia. Paulo pregou o evangelho, catequizou um rapaz chamado Timóteo, ordenou Timóteo sacerdote, presbítero, pôs Timóteo para trabalhar numa comunidade, e Paulo viajou e foi pregar o evangelho. Pregou com tanto entusiasmo que prenderam a Paulo. Paulo está na cadeia, algemado, esperando a sentença em que ele vai ser decapitado. Ele sabia que essa seria a sentença. Ele está aguardando a hora da sua morte. E ele escreve para o amigo padre Timóteo, dizendo: rapaz, eu aqui na cadeia estou recebendo notícia de que você está um padrezinho xoxo,
que você está um padrezinho com medo dos problemas, que você está um presbítero, um padrezinho arriado com as dificuldades que você está enfrentando na sua comunidade, rapaz. Reage, rapaz. Olha que coisa linda o que Paulo fala a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Lembra de Jesus ressuscitado, rapaz. Não fica com a cara enfiada nos problemas, não. Enfrente os problemas lembrando-te de Jesus Cristo ressuscitado. Leia. Aí ele fala dele. Ele fala para Timóteo lembrar de Jesus e fala: olha o que eu estou passando. Leia. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Brada a igreja. Mas a palavra de Deus não está algemada. Oh glória, a palavra de Deus não está algemada. Eu estou na cadeia aqui, Timóteo, eu vou morrer decapitado, mas a palavra de Deus não está algemada. E tem um monte de pregadores, de padres e de pastores que algema a vida deles, não a palavra de Deus. Sabe onde? Algema a pregação dele ao bolso dos outros. Existe isso? Tem um monte de pregador que eles algemaram a pregação. A pregação não está ligada à palavra de Deus, que nada algema. A pregação está algemada no bolso. O microfone está colado no bolso dos outros, que só fala disso. Paulo diz: rapaz, reage. Eu estou na cadeia, vou ser morto. A palavra não está algemada, prega, Timóteo. Leia. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos. Eu enfrento qualquer humilhação, desprezo, deboche. Eu enfrento qualquer pesquisa de opinião e de rejeição da parte do povo, por causa dos eleitos, por causa da igreja. Eu enfrento qualquer coisa pela igreja. Leia. Para que eles também alcancem a salvação. Alcancem a salvação. A salvação. O que a igreja e o que a pregação tem que operar não é só cura, solução para os problemas, transformação da vida aqui, do Minha Casa Minha Vida. O que nós temos que pregar é a salvação. Pegue a primeira leitura. É um exemplo formidável. Naamã é chamado na Bíblia de valente guerreiro. Naamã comandou uma guerra a pedido do rei estrangeiro, ganhou a guerra. O rei gostava e tinha muita gratidão por ele. Naamã volta da guerra com lepra. Aí alguém fala, uma empregada do palácio do rei fala: se levassem Naamã lá em Israel, para os pregadores da palavra lá em Israel, eles fariam oração e Naamã ficaria curado. O rei chama Naamã e fala: eu quero que você viaje lá para Israel, porque lá tem um pregador que vai curar você. E Naamã vai. Vamos ver? Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no rio Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. E ele ficou purificado. Não ficou curado, fala purificado, porque não era cura, era purificação. O rei, quando Naamã chega na casa do rei, falando: olha, eu trouxe aqui, o rei lá do meu país mandou eu vir aqui com uns presentinhos para você. O rei ficou tão assustado com o leproso chegar com tanto de presente, que rasgou a roupa e saiu gritando que ele era pecador. Aí o profeta Eliseu ficou sabendo que o rei estava apavorado e falou para ele: não, chama esse rapaz aqui, que eu vou mostrar para ele que Deus aqui age.
E Eliseu fala para Naamã: mergulha no rio Jordão 7 vezes, você vai ser curado. Ele vai, mergulha e fica curado. Depois da cura, olha o que Naamã faz. Leia. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Leia. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Sabe o que era o presentinho? Vocês vão assustar. É aquele negócio assim: eu preciso pedir o padre fazer uma oração para eu conseguir, mas eu preciso levar uma ofertinha para a igreja, porque o padre vai ver eu dando o dízimo lá, vai empolgar e fazer uma reza poderosa para mim. Presta atenção. O rei, o patrão de Naamã, manda Naamã ao homem de Deus lá em Israel e manda a comitiva levar 3 coisas: 10 talentos de prata. 10 talentos de prata. 1 talento de prata corresponde a 30 quilos de prata. 10 talentos dá 300 quilos de prata. Dá para fazer um bagulho, tá? O presentinho era 6.000 ciclos de ouro. 6.000. 1 ciclo de ouro corresponde a 15 gramas de ouro. 15 gramas. Ele leva 6.000 ciclos. 6.000 vezes 15, nem sei que tanto que dá. É muito ouro, não é? E manda Naamã levar 10 vestes finas. Leve esses presentes aqui para o padre, para o pregador. Entrega para ele que ele vai fazer uma reza poderosa e o Senhor vai alcançar e curar você. Gente, é triste demais quando as pessoas pensam que a bênção vai vir a partir do bolso delas, porque nós pregadores pregamos mais para o bolso das pessoas do que para a salvação da alma das pessoas. E não é à toa, e não é difícil que quem tem dinheiro comumente ganha a eleição e põe os pastores quase todos nas secretarias da prefeitura. Existe isso ou não? Padre também. Padre também. Nós permitimos colocar em nós a coleira por causa do dinheiro, por causa do salário. A palavra de Deus não está algemada. As pessoas querem que nós pregamos o Evangelho a partir da oferta que foi dada, que elas dão. E nós temos que pregar o Evangelho não a partir do seu bolso, mas nós temos que pregar o Evangelho a partir da única oferta que conta, essa aqui. Essa oferta aqui, pode ser que tenha gente que nunca na vida vai ter dinheiro, dízimo e oferta para dar na igreja. Essas pessoas recebem de Jesus a salvação do mesmo tanto dos que mais dão dinheiro para a igreja, ou às vezes até mais, porque elas não têm, e elas não têm arrogância de pedir nada. E às vezes nós damos o dinheiro e queremos que Deus faça as coisas do jeito que nós achamos, do tanto que o nosso dinheiro vale. Nós queremos acorrentar o padre, acorrentar o pastor e acorrentar também Deus. E Jesus ensina para nós levantar os nossos olhos para a cruz e viver agradecidos, porque Ele já fez uma oferta maior que todas as nossas ofertas. Olha, por favor, aceita-me um presente de mim, teu servo.
Eliseu respondeu: pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceito em troca daquilo que eu prego. Acho que vocês precisam rezar muito para nós, padres e pregadores, para que nós não negociemos a pregação do Evangelho com o dinheiro de ninguém. Mas eu queria propor a você, irmã, irmão, que você se coloque agora na presença de Jesus e peça para Jesus ajudar você a experimentar talvez o que você nunca parou para experimentar, que Ele te salvou, que Ele te salva. E ainda que você passe por provação, por luto, por dor, por cadeia, por prisão, ainda que você perca a liberdade, como Paulo, ainda que você perca a vida e seja decapitado, mas a salvação sua já está reservada na glória. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça a Jesus a graça que só um dos 10 leprosos alcançaram: experimentar que a cura era para dizer a você que Deus te ama, e além da cura, Ele tem a salvação para você. Peça a Jesus para pôr no seu coração um ardente desejo, pôr nos seus lábios uma vontade enorme de perceber o quanto Ele agiu e age na sua vida. Peça para Jesus pôr nos seus lábios palavra de louvor e de glorificação. Peça para Jesus ajudar você a se atirar aos pés dEle, com o rosto por terra, só para agradecer e para não pedir mais nada. Peça a Jesus, fale com Jesus, invoque o poder de Jesus na sua vida. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, de novo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, de novo em verdade. Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. De novo em verdade. Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Senhor Jesus, diante da sua cruz, eu quero acolher o seu sangue como remédio que me cura de toda lepra. Todas as feridas que o pecado deixou em mim, seu sangue me lava e me purifica, Senhor. Seu sangue é remédio que me salva. Eu acolho a salvação que o Senhor oferece de graça no altar da cruz. E peço que o seu sangue cure toda lepra que existe na minha alma, no meu espírito, na minha mente, no meu coração. Toda lepra que me deixa anestesiado e não me deixa perceber tantas graças e bênçãos que eu já recebi. A lepra que não me deixa perceber
que eu possa te louvar e glorificar em alta voz. A lepra que endurece o meu joelho não me deixa mais dobrar os joelhos diante do seu altar para te adorar e te reconhecer como meu Senhor e meu Salvador. Cura-me, Senhor, de toda lepra espiritual, da lepra que não me deixa abrir meus lábios para te glorificar e te louvar. Cura, Senhor, a lepra da minha mente, do meu coração, do meu espírito, da minha alma. Cura as enfermidades do meu corpo. Restaura-me, mas sobretudo me ajude a colher a salvação que o Senhor oferece de graça na cruz. Como aquele homem que foi curado, Senhor, eu acolho a salvação que o Senhor oferece com o seu sangue, e diante do seu altar eu me coloco de joelhos. Quem puder se ajoelhe diante do seu altar. Jesus, eu quero estender as minhas mãos para te agradecer por todas as graças e bênçãos que eu já recebi em minha vida. Graças que nem eu percebo, que as pessoas vivem falando para mim que eu preciso reconhecer tanta coisa boa em minha vida e eu só fico com as coisas ruins. Hoje eu dobro os meus joelhos para dizer: obrigado pela salvação, obrigado pelo seu sangue, que é salvação, que é cura para minha vida física, espiritual, moral, psíquica, emocional. Obrigado, Senhor. Eu te louvo. Mesmo na tempestade eu te louvo, na tribulação eu te louvo, nas dificuldades da vida eu te louvo. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo. Obrigado, Senhor. Estenda suas mãos para o altar e comece a louvar Jesus. Comece a glorificar o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Obrigado, Senhor. Te louvo, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um de nós aqui. Nós te louvamos pela salvação que o Senhor nos deu de graça. Obrigado, Senhor. Fiquemos de pé. Levante as suas mãos para o alto, bem alto que você conseguir. Continue a louvar e agradecer o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos. Obrigada, Senhor. Todos os benefícios que recebemos da cruz, a sua oferta na cruz é maior que toda a oferta do mundo. A sua oferta na cruz é a única que garante a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer experimentar hoje a cura, mas mais que a cura, a salvação. Obrigado, Senhor.